aí a nossa conexão, estabelecendo esse momento em que nós vamos estudar e vamos ler juntos, né, o Yoga Sutra de Patanjali, esse, esse texto tão importante aí no nosso caminhar, nos nossos estudos, que faz parte dessa tradição dos Vedas. Então, a gente não pode deixar passar sem estudar, né, esse Yoga Sutra, sem ler, né? Então, antes mesmo de nós começarmos o texto, eu vou trazer aqui uma imagem para que a gente possa começar a partir dessa imagem. Acredito que todos vocês estejam vendo, né? Essa é uma imagem de Patanjali, uma forma que foi trazida para ele. Patanjali, que viveu entre 500 e 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? Lembrando que essa história na Índia de datas é um pouco complexa, então vamos perceber, de 500 a 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. Patanjali, que tem essa serpente atrás dele, né? Representando uma das reencarnações de Patanjali, que foi a de Seixa. Então, ele traz essa representação como um grande sábio mesmo, que viveu aí na Índia e deixou vários livros sobre a Ayurveda, sobre a gramática, e o Yoga Sutra, que é um marco dentro do caminho do yoga. Esse é o primeiro livro que codifica, que estrutura, que organiza os ensinamentos do yoga. Então, aqui, nesse primeiro momento, eu vou trazer esse mantra, que é uma saudação a Patanjali. E aí eu vou ler o que ele significa aqui, para que todos nós possamos saber o que nós estamos vocalizando. Reverenciemos ao mais nobre dos sábios, Patanjali, que nos deu o yoga para a serenidade da mente e pureza da consciência, a gramática. Vou ler de novo aqui. Reverenciamos o mais nobre dos sábios, Patanjali, que nos deu o yoga para a serenidade da mente e pureza da consciência, a gramática para a clareza e pureza da fala, a medicina para a perfeição e pureza do corpo. Permita-me tornar-me próximo deste que nos ofertou tudo isso. Inclinemo-nos ante ao mestre Patanjali, cuja parte superior do corpo tem a forma humana, cujas mãos carregam uma concha e um disco, e que é coroado por uma serpente de 1000 cabeças, encarnação de Adisesha. Eu saúdo a você. Então, eu vou fazer esse mantra, né, na intenção de que todos juntos possamos vocalizá-lo por uma vez apenas. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaijakena Yopa Karotam Pravaram Munina Patanjali Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Chankachakra Sahasrashirasam Suetam Pranamami Patanjali Hari Om. Então, dessa forma, a gente pode começar, né, trazer um pouquinho sobre esse ser. E, assim, a primeira colocação é o nome Patanjali.
Pat caído, Ângelo caído do céu. Então, o nome Patanjali é aquele que caiu do céu. Então, conta-se, né, a lenda que Patanjali, né, que esse ser que era de Seixa queria descer à Terra para trazer para viver a experiência humana e trazer os ensinamentos sagrados. E então havia uma yogini muito devota e que o maior sonho da vida dela era ter um filho, só que ela não tinha filho. Então ela ia para o rio todos os dias e com as mãos em prece, invocava as bênçãos para que ela pudesse ser abençoada com o filho. E aí um belo dia cai na mão dela uma serpente do céu. E essa serpente se transforma num menino, num sábio, então, posteriormente Patanjali, aquele que caiu do céu, e que sua mãe Gônica, sua mãe se chamava Gônica. Então essa é a história de Patanjali, que no decorrer da vida vai trazendo diversos ensinamentos, e entre eles, para nós, no caminho do yoga, a preciosidade dos Yoga Sutras. A palavra sutra significa fio, pequenas frases que contêm muito conhecimento. Então, antigamente, na tradição yogi, cada um estudava um sutra durante muito tempo, até que isso pudesse ser absorvido e passava-se para o próximo, né? Hoje a gente já estuda todos os sutras e absorve, né, o que for possível. Por isso é um texto para ser lido e estudado durante todo o nosso percurso, porque em cada momento em que nós estamos caminhando no estudo desse autoestudo do yoga, nós vamos encontrar colocações diferentes, interpretações diferentes e coisas muito importantes para o momento em que estamos vivenciando o yoga na nossa vida, né? Então, o Yoga Sutra de Patanjali tem 196 aforismos. Aforismos são frases pequenas, sintéticas, que trazem algo sobre ciência, sobre arte, que trazem, que carregam conhecimento. Isso em sânscrito se chama sutra. Então, nós temos 196 sutras divididos em 4 capítulos, em 4 partes. Vou colocar aqui para vocês verem, né, que quais são as características aí principais, assim, um resumo, né, um resumo que abrange o que são os Yoga Sutras. 196 aforismos, 196 sutras que trazem a vivência e a experiência do yoga de uma forma muito detalhada, muito objetiva e muito essencial. Ele carrega em si o Ashtanga Yoga. Ashta é 8, 8 partes, Anga é parte, então é o Ashtanga Yoga. O yoga lá da tradição, que compõe 8 partes. Então, ao longo desses capítulos, ao longo desses 4 capítulos, Patanjali vai trazendo um Anga, uma parte. E a gente vai ver um pouquinho, né? A gente não vai estudar todos hoje, a gente vai buscar ler o primeiro, pelo menos, né? E depois a gente vai, no decorrer aí, fazer outros encontros. Então, a primeira parte, o primeiro capítulo é o Sadhya Pada. Pada, pé, parte. Sadhya, o objetivo, ou mais conhecido literalmente Samadhi Pada. Samadhi Pada. Samadhi é o momento em que a mente silencia e não existe mais a dualidade. É o encontro com essa força maior, onde o ego, a mente se dissolve, se dissolve. Então, é a união com o absoluto. Então, olha que interessante, o primeiro capítulo já vai trazer o resultado da prática. Então, ele traz, primeiramente, o que é que o caminho, por onde o caminho do yoga
Qual o objetivo do yoga? Qual é o objetivo do yoga? Samadhi Pada. O segundo é o Sadhana Pada. Sadhana é a prática, é a prática, é a constância, quais são as ferramentas e os instrumentos para se adquirir e vivenciar o Samadhi. Então, aqui só mais uma coisa, que no Samadhi Pada, que ele traz o objetivo final. Opa, só um minutinho que eu não quero perder uma partezinha aqui, que tem um número que eu quero trazer para vocês. Me perdi aqui, vou pular. Em algum momento esse número aparece, né? Mas, voltando então, no Sadhana Pada, eles trazem os instrumentos e os angas que nos permite vivenciar o Samadhi Pada. Vibhuti Pada. Vibhuti são os poderes. No Vibhuti Pada está o Samyama, que são 3 angas. A gente vai ver um por um, né? Dharana, Dhyana e Samadhi, que compõem essa etapa. E o Vibhuti também vai falar sobre os poderes que o yogi adquire, e porém também como os obstáculos para o seu próprio caminho. Então, observar esses detalhes, né? E o último, Kaivalya Pada, é o momento da grande libertação, que analisa o fluxo, a função da mente, a natureza do desejo, para que haja essa libertação maior, né? Então, isso aqui é só um resuminho para que nós possamos entrar no primeiro sutra. Então, o que eu vou usar com vocês? Eu quero mostrar para vocês que o Yoga Sutra tem muitas traduções, várias transliterações, né? As mais diversas, e é sempre muito bom ler o máximo das traduções, porque você pega um significado aqui, outro ali, e vai ficando mais claro para nós à medida que a gente caminha. No curso, nós temos disponível o Yoga Sutra do Carlos Gonzalez, que é muito bom. Se você tiver ele aí, segura para você ir acompanhando comigo, porque nesse estudo nós vamos usar o da Glória Arieira, né? O yoga que conduz à libertação. Esse é que conduz à plenitude. Esse é o Yoga Sutra feito e traduzido pela Glória Arieira, a qual eu gosto muito e tenho como professora. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos lendo, né? Nós vamos lendo aí cada parte, cada sutra, trazendo alguns comentários para aqueles que forem necessários, e nós vamos estudar isso junto, mas como uma leitura mesmo de cada um dos sutras. E a primeira coisa que está aí nesse slide, para que nós possamos ter bem claro que o objetivo final do yoga é a libertação. O que é essa libertação? Vamos só trazer esse contexto geral que faz parte dos Vedas, desse entendimento de que, independente dos caminhos do yoga, o ponto fundamental e essencial é a libertação, é a liberação. A liberação de tudo que é registrado na nossa verdade relativa, naquilo que se dissolve, naquilo que se desfaz. Então, é o apego, o desejo, a necessidade daquilo que está em constante mudança. E acreditar que isso é a verdade. Isso faz parte da nossa camada, do nosso véu da ignorância que enxerga essa limitação. Então, o objetivo da liberação, da libertação, é tirar esse véu para que nós possamos viver e enxergar aquilo que é imutável, aquilo que não se modifica,
e que, acima de tudo, é permanente, permanente. Então, é a verdade de si mesmo que habita em todos nós. Então, esse é o grande objetivo, né? E o Yoga Sutra, vocês vão acompanhar, eu não vou fazer desse jeito, eu só trouxe o primeiro para que você possa ter uma ideia, porque depois eu vou ler sem ter as imagens, mas o primeiro, ele traz essas letras que são em sânscrito, que faz parte do alfabeto Devanagari, e por último aqui, ele traz a transliteração oficial. Então aqui o Devanagari em sânscrito e a segunda linha, a transliteração do Devanagari. Esse primeiro sutra que traz Hatha Yoganushasana, Hatha Yoganushasana. Agora começa a instrução do yoga. Então, esse é o primeiro sutra, ó, 1 do 1. Agora começa a instrução do yoga, em que agora Patanjali traz esse passo a passo desse estudo, desse autoestudo. E para que esse autoestudo aconteça, observando essa frase que nos traz para o presente, né, que tira um pouquinho da nossa imagem aquele lugar de que, a semana que vem, mês que vem, quem sabe o ano que vem eu vou estudar yoga, né? O yoga começa agora. Onde quer que você esteja, do jeito que você estiver, é agora. E é isso que a gente carrega para a vida nessa essência de quando nós trazemos que toda a vida é yoga, né, de Sri Aurobindo. Observa essa relação. E aí a gente, para que isso seja possível, a experiência do yoga, a vivência do yoga, existem 3 pontos fundamentais para esse caminhar. 3 alicerces que sustentam, 3 pilares que sustentam esse caminhar. Então, um deles, prayatna. Prayatna é o esforço que nós nos dedicamos para isso, é o empenho, é a disciplina. Esse caminho milenar de práticas onde as pessoas se dedicavam a vida e o tempo todo para essa realização, para essa experimentação, tem essa necessidade de sair do campo da imaginação, de sair do campo do sonho, de sair do campo da idealização e trazer para o momento em que estamos vivendo. E para isso é necessário, sim, um esforço. Tudo que nós queremos aprender, como a gente vai aprender a dirigir, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a tudo, né? A tocar uma música, é necessário um esforço. E, portanto, o yoga também, né, faz parte desse movimento de que temos esse objetivo de usar essa força interna, que é como um impulso, que é como uma alavanca para que nos convoca a prosseguir. Nós temos também esse fator, esse pilar tempo. O tempo, kala, essa medida mesmo do nosso percurso de vida, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, nós temos esse tempo acontecendo e demarcando. E o trabalho espiritual é além tempo, mas o tempo vai caminhando junto. Então é necessário que da nossa experiência possamos dedicar um tempo da nossa vida para esse estudo, né? Porque senão não vai ter como, né, estudar e se aprofundar. E Daivan, que é esse pilar da relação do sagrado, dessa reverência do divino, do mistério, como uma força que sustenta constantemente esse caminhar do yoga. E o segundo sutra, que traz, então, a principal característica, segundo sutra. Então, o primeiro, o yoga começa agora. O segundo sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha,
Yoga é Chitta, Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é a supressão das atividades da mente. Yoga é a supressão das ondas da mente. Então, olha como ele é muito objetivo, né? Assim como o yoga, muito objetivo e direto. Segundo o sutra, yoga é a estabilização das ondas, dos movimentos em que estão acontecendo no campo mental. Agora, quando olhamos Chitta Vritti, Vritti são ondas, Chitta é a consciência a nível mental. Então, Chitta Vritti são os pensamentos da mente. Então, suprimir, diminuir, organizar primeiramente, né? Primeiramente organizar, depois diminuir e depois suprimir, percebendo que tudo tem um processo, um caminho para ser experimentado. Então, yoga é a supressão das atividades da mente. E quando aqui ele traz Chitta Vritti, é importante que a gente tenha a consciência de perceber as 4 camadas dessas oscilações, dessas ondas. As 4 camadas, né? Então, não é só a camada mental mais superficial, que é essa mente de vigília, que é essa mente que opera o tempo todo entre julgamentos e questões e absorção das informações, essa mente usual, sim, essa mente também. Então, essa é uma das camadas, essa camada se chama manas. Manas. Aí existe uma camada mais sutil, que é essa camada que se chama Buddhi. Buddhi é a mente do intelecto, é a mente que raciocina, é a mente que traz a inspiração, é um campo mental mais aberto, mais lúcido e mais próximo desse campo divino em que estamos tendo como objetivo do yoga. Chitta, 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 aqui, memória, a memória dos objetos, das coisas que vivemos, os objetos que não estão aqui nesse exato momento, não existem mais aqui no nosso campo de forma, mas estão armazenados em algum lugar dentro de nós. E a Ahamkara, Ankara é a força do ego, o ego como esse senso de individualização, o ego como esse senso, a sensação da separatividade de algo maior. Então, quando Patanjali traz que Yoga é Chitta Vritti Nirodha, a palavrinha Nirodha, Nirodha é o domínio, é o controle, é a atenção. É a atenção sobre o quê? Chitta Vritti é a atenção sobre os pensamentos da mente. E os pensamentos da mente oscilam e acontecem nesses 4 campos que a gente acabou de trazer. Manas, Buddhi, Chitta e Ahankara, a força do ego. Então, só por aqui a gente já considera maravilhoso esse momento em que Patanjali, em que Patanjali traz essa colocação tão importante como o primeiro passo, né, na realidade, e também fazendo uma relação com o que Sri Aurobindo traz, que o yoga não existe numa mente agitada. Então, vale muito a pena a gente observar, como uma das colocações mais importantes, qual é a relação do campo da nossa mente. Então, agora eu vou passar aqui, eu vou ler para vocês e vou fazer alguns pequenos comentários sobre o sutra seguinte, sem o slide mesmo. Se você tiver
aí quiser acompanhar comigo alguma coisa, nós vamos seguindo juntos. Um 1.3. Então, com a estabilidade do campo da mente, há a permanência na natureza do sujeito. Há a permanência na natureza do sujeito. Qual é a natureza do sujeito? Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é esse eu superior. Então, quando a mente se estabiliza, nós temos a visão, a percepção, o acesso a esse eu maior. 1.4. Em outras ocasiões, há a identificação com o pensamento. A mente estabilizada, a visão do eu, fora essa estabilização da mente, fora o samadhi, o que acontece? Acontece a turbulência, acontece a identificação com os pensamentos. Se não estamos com a mente estabilizada, a gente só tem a outra opção, que é a gente estar totalmente emaranhado, totalmente preso, totalmente envolvido, totalmente segurando e olhando os nossos pensamentos, sejam eles quais forem. Um 1.5, eu vou ter que achar um ritmo aqui para a gente poder ir junto. Vamos vendo. 1.5. Essas modificações da mente são de 5 tipos. São causadoras de sofrimento e não causadora de sofrimento. Eu nem vou entrar agora nessas colocações para a gente não perder o fio da leitura, mas depois a gente volta, guarda aí essa questão, vai guardando para que depois a gente possa falar sobre isso, tá? Então, olha só, vamos só manter esse fio. O yoga começa agora, a estabilização das ondas da mente, o yoga é a estabilização das ondas da mente. Existem esses campos que compõem as ondas da mente. Quando existe essa estabilização, então nós podemos ver essa consciência maior, a visão do eu, e fora esse estado de samadhi, estamos totalmente identificados com os pensamentos, totalmente envoltos por isso, preenchidos, mergulhados nisso. Então, não há a visão do eu. E aí ele traz agora, olha como ele é, sabe, o Patanjali traz detalhes, né? Então, ele traz especificamente que a modificação da mente, as oscilações da mente, elas são de 5 tipos. E que elas podem ser, ou elas podem causar sofrimento, ou elas podem ser nulas, não causar sofrimento. E aí, como existem 2 tipos, 2 formas de lidar, né? Existem outras, mas neste caso, existem essas 2 formas de lidar com as oscilações da mente, com o envolvimento do pensamento. Uma delas é a força. É a força, é treinando. É treinando, é treinando, é treinando o foco, é treinando a concentração, é treinando o objeto, o olhar na vela, é treinando a sensação do coração, é treinando o foco na respiração, é treinando, é treinando, é treinando mesmo. E a segunda forma é o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, através do estudo, que vai se adquirindo através dessa disciplina, dessa prática,
vai se controlando, vai se dominando, vai trazendo Nirodha. Nirodha, o autocontrole do pensamento, vai realmente selecionando esse controle. E aí, ele numera os tipos de pensamento. Os tipos de pensamento são Pramana, meio de conhecimento válido. Viparyaya, o erro. Vikalpa, a fantasia. Nidra, sono. Smriti, memória. Então, os 5 tipos de pensamento. O meio de conhecimento, aquilo que eu absorvo, as percepções, e a forma com que eu lido com isso, as minhas interpretações erradas, o erro, a partir daquilo que eu estou vivendo de uma forma mais superficial, usando a fantasia, usando essa capacidade que a mente tem de fantasiar e acreditar nessa fantasia, o estado de sono e a memória. E aí ele vai falar sobre os 5 tipos, ele vai explicar, ele vai detalhar. E no 1.7 ele explica. De uma forma muito simples, vamos ler juntos. Os meios de conhecimento são a percepção, a lógica e as escrituras. Os meios de conhecimento. Como que eu adquiro algo? Como que eu aprendo algo? Através dos meus sentidos. Uma do caminho. Através dos meus sentidos. Através da análise, do discernimento, da lógica, de uma mente em que raciocina. Através do conhecimento sagrado das escrituras, do Jnana Yoga. Então é importante que os pensamentos sejam envoltos pelos meios de conhecimento. Eles já operam assim, né? Eles operam. Então, eles atuam através dessa e formam o vritti da mente. O erro é o conhecimento falso, estabelecido em algo que é diferente. E no decorrer aí da nossa vida, a gente pode perceber que em muitos momentos da nossa experiência humana, nós estamos operando nesse vritti, no vritti do erro, no vritti das interpretações superficiais e limitadas, nos vrittis daquilo que, para cada um, tem uma forma de enxergar devido à sua vida, devido à sua cultura, à sua educação, à sua estrutura. Nós precisamos compreender que isso é um aspecto mental, que a mente opera dessa forma e aceitar que através do autoconhecimento nós vamos observar o momento em que nós estamos ou nós podemos estar errados diante de uma certeza, diante de uma opinião, diante de um julgamento. Estabilização das ondas da mente, estabilização das ondas do julgamento, estabilização das ondas das críticas. Porque ele vai falar de discernimento, mas aí é em outro lugar. O primeiro passo é estabilizar as ondas da mente para então adquirir clareza, para então adquirir discernimento. Numa mente confusa, numa mente repleta de ondas que atravessam memórias, questões, crenças, julgamento,
informações, como, principalmente como nós estamos sendo, né, bombardeados ultimamente, quanto mais a gente recebe e não tem uma tranquilidade mental, uma organização mental, mais confusão. Então, nós ficamos mais suscetíveis a errar nas nossas escolhas, a errar nas nossas palavras, a errar nas nossas atitudes. Porque a ação vem da resposta dessa mente que opera em nós. Então, observar como o fio, né, do yoga de autoconhecimento, ele olha objetivamente para o aspecto mental. E aqui Patanjali vai trazendo detalhes de como a mente opera, quais são os obstáculos, quais são os desafios. E aqui a gente está falando sobre quais são as ondas do pensamento possíveis, né? Então, o erro, falamos. A fantasia, vazia de substância. A fantasia, a fantasia, a fantasia constante, né? A imaginação, algo que não está acontecendo, algo que não aconteceu e que talvez não aconteça, mas que a nossa mente tem a capacidade de criar detalhes, detalhes, e viver esses detalhes de uma forma intensa, acreditando que é a verdade. Fantasia, são oscilações da mente. O sono profundo, que é maravilhoso para estabilizar a mente, porém também, né, vem com um campo de inconsciência que vai subindo no decorrer da nossa vida. O sono profundo é a modificação mental que tem como base a percepção da ausência do objeto. Ou seja, desliga, a mente se desliga. Não tem mais separação, não tem mais eu, não tem mais... A gente não sabe, né? A gente dorme e a gente não sabe para onde que a mente vai. O que acontece? Isso é um estado mental também, né? E a memória. A memória é a ausência de perda do objeto experimentado. Aquilo que a gente trouxe um pouquinho, né? A memória como algo que não tem mais, que não é mais real, que não tem mais forma, que não existe mais no campo material, mas o registro permanece. E esse registro é tão forte que rege a nossa vida e as nossas ações, muitas vezes nos impedindo, né, de realizarmos coisas, porque nós vivemos muito apegados à memória. Então, observando que o nosso campo mental opera nesses 5 pontos em que Patanjali trouxe. Que a nossa mente funciona dessa forma. Então, o autoestudo passa por compreender qual aspecto da nossa mente e poder, através da prática, que ele vai dizer como já, trazer a estabilização das ondas da mente. E agora, a partir desse próximo sutra, né, ele vai mudando, a partir desse sutra ele vai trazer como o controle da mente, Nirodha, pode ser alcançado. Oba, que bom, né? E aí, o primeiro sutra, que é o 1.12, o controle daqueles movimentos da mente se dá pela repetição e pelo desapego. Então, de uma forma, né, bem objetiva, lembrando sutra, fios, que o controle da mente, o controle de Chitta Vritti se dá
pela repetição. E isso é tão válido para nós, que assim como a gente falou lá no começo, né, que como alicerce nós temos o esforço, e esse esforço consiste em sustentar a força que nos mantém fazendo a mesma coisa até que a gente aprenda. Foi assim, foi assim que a gente aprendeu a andar, foi assim que a gente aprendeu a comer, foi assim que a gente aprendeu a escrever. Então é assim que a gente aprende yoga. É praticando repetidas vezes, para que essa estabilização das ondas da mente, desses campos que a gente acabou de ver, possa ser harmonizados para trazer a experiência dessa visão maior. E aí ele traz a segunda palavrinha muito importante aqui, que é o desapego. Desapego. Então, toda a filosofia milenar indiana fala e traz, né, os mestres todos apontam essa direção do desapego. Essas são as duas asas de um pássaro. Essas são as duas asas de um pássaro para voar. A repetição da prática, a constância e o esforço, e a outra asa é o desapego. E o desapego envolve todas as camadas do nosso ser, desde o denso ao mais sutil. Então, trabalhar e cuidar e olhar para o desapego e treinar no sadhana, na prática, começa, por exemplo, quando você senta para meditar e o seu pensamento chega, qualquer coisa, passado, futuro, presente, memória, preocupações, qualquer coisa, seu pensamento chega. E você pode imediatamente se apegar a ele ou desapegar-se dele. E se você se desapegar dele, se você se desapegar, é o treino para a experiência do desapego nas camadas mais profundas, nas camadas mais densas, nas camadas mais secretas da nossa vida e da nossa experiência. Então, treinar o desapego, ela vem desde treinar o desapego, né, de algo material, da nossa casa, da nossa roupa, das nossas ideias, das nossas emoções, das nossas relações. Então, em todos os campos da nossa vida, nós temos a oportunidade de seguir esse autotrabalho, através da repetição, através da repetição. Vou pedir para você, acho que é o seu, né? Fechei. Né? Então, a repetição, né, é o esforço para o estabelecimento daquele objetivo. E aquela repetição, praticada com dedicação e cuidado, sem interrupção, por longo tempo, é a base firme. Então, eu li esses 3 sutras seguidos, né? Porque um compõe o outro. Um compõe o outro, dessa colocação que eu trouxe, a importância da repetição, a importância do esforço para ir vivenciando e trazendo essa experiência de silenciar a mente. 1.15, o desapego é chamado de domínio de quem é livre de desejo por objeto visto ou escutado. O desapego é chamado de domínio de quem é livre de desejo por objeto visto ou escutado. E aí a gente pode colocar também imaginado também, né? Aquele que se imagina também, né? Então, observando a importância do desapego,
para a gente liberar, de nos liberarmos dos desejos. Os desejos que é diferente da aspiração, mas o desejo que carrega em si a necessidade de algo para ser feliz. E aí o reconhecimento de que a felicidade não está naquele objeto, a felicidade autêntica, ela não depende de um condicionamento, de uma forma. A felicidade autêntica é a experiência desse divino, é a experiência desse algo maior. Então, o trabalho do desapego, o domínio, é que aos poucos possamos ir nos liberando, e liberando de diversas coisas, né? Não só físicas, mas dessas mais sutis que compõem a nossa educação, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de aprovação, a necessidade de fazer algo e ter que receber alguma coisa em troca, né, que faz parte da nossa cultura também. São muitos desafios aqui, trazendo essa filosofia milenar para o nosso momento atual. Então, importante é esse reconhecimento e fazer essa leitura do que é possível hoje, né? Dentro dessa essência, isso que ele trouxe até agora, olha quanta coisa importante para a nossa experiência de vida, para harmonizar a nossa experiência de vida, para trabalhar mesmo como é que nós nos posicionamos diante da sociedade, diante das questões, diante do yoga, principalmente diante do yoga. Porque se nós estamos estudando yoga, a verdade precisa ser alcançada, ser vista, ser admirada, ser apreciada e ser buscada, ser encontrada. O yoga é um encontro com essa verdade. Por isso que o autoestudo se transforma em autorrevelação. Então, para entender, né, o desejo, para entender o desapego, é importante olharmos e entendermos o desejo e perceber que essa relação do desapego e do desejo, evitar ou adquirir, né, ser mentalmente independente dos objetos, ter esse entendimento que nada disso realmente traz a nossa felicidade. 1.16, superior àquela renúncia é a indiferença às características inerentes à natureza, devido ao conhecimento do ser absoluto. Superior àquela renúncia é a indiferença às características inerentes à natureza, as gunas. As gunas, tudo que tem vida e que traz em si a composição da natureza é composta pelas trigunas, Sattva, Tamas e Rajas. E aqui ele traz que a experiência de uma mente estabilizada transforma as gunas em algo estável e vai além. O conhecimento do absoluto amplia e estabiliza a força da natureza em nós, que é essa vivência constante nas trigunas. Quem já estudou, estuda mais. Quem não estudou, ainda vamos estudar as gunas. 1.17. Eu não vou ler mais aqui, eu vou pular, porque agora ele vai falar sobre os tipos de samadhi. Ele vai trazer quais são
como que é que esse samadhi se estabelece. E você pode ler depois. Mas como a gente está aqui aproveitando o tempo, eu vou pegar uns pontos mais fáceis de serem compreendidos nesse passo inicial de estudo do Yoga Sutra de Patanjali. Então, nós vamos pular do 1.17, nós vamos lá para o 1.20. E aí vai ter um momento em que os estudos da filosofia, a prática em si e o campo da mente mais aberto, mais purificado, absorvendo mais o conhecimento, fica mais fácil da gente poder ler quais são os tipos de samadhi. Então, por isso que agora, sim, eu estou querendo ir mais objetivamente naquilo que realmente, para nós, nesse passo inicial, é importante. Então, 1.20. Então, antes do samadhi, né, a primeira qualificação. Então, primeiro é necessário alcançar confiança, diligência, poder de memória, absorção, discriminação. Então, antes do samadhi, nesse trabalho, nessa prática de harmonização dos vritis, das ondas da mente, o passo necessário, shraddha, é fé, é confiança. Confiança no caminho que está seguindo, confiança em si e, principalmente, confiança nos ensinamentos. E essa confiança, ela não é em alguém, ela é no conhecimento. É no conhecimento sagrado que essa confiança e com a prática ela vai se fortalecendo. Virya, a força para seguir aquilo em que se confia, diligência. Diligência é foco para manter, para sustentar. Manter-se alerta ao passo em que está seguindo. Manter-se guardião do campo da mente nesse estudo, nessa observação, nesse autotrabalho. Smriti, o poder da memória. O poder da memória aqui, que ele está trazendo antes do Samadhi, é reter o estudo, reter Jnana Yoga, reter a leitura que nós estamos fazendo, os textos e o conhecimento que chega. E aí é extremamente importante ler e reler. Como o Yoga Sutra, a gente está lendo aqui a primeira vez hoje, pulando algumas coisas, aí daqui um mês, daqui um ano, daqui um tempo você lê de novo, depois você lê de novo, e lê de um autor, de outro autor, e assim você vai absorvendo através da repetição. Lembra que está ali atrás? Através da repetição, o conhecimento estudado. Smriti. Samadhi, nesse caso aqui, é a capacidade de absorção. Então, eu leio os ensinamentos, eu estudo os ensinamentos, eu gravo os ensinamentos e eu absorvo aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou estudando. Por isso que o yoga é prático, porque é a absorção. Não existe absorção dos ensinamentos do yoga, a palavra yoga como união ao divino, a unidade se manifestando, não existe se ela não tiver prática. E é mais do que experiência, é mais do que experiência.
é a manifestação mesmo. A experiência nos permite manifestar, mas é a própria manifestação acontecendo. Prajna, o poder de discriminação, o poder de compreender aquilo que é real e aquilo que não é real, através da observação do campo da mente, da repetição e do desapego, reconhecer os movimentos que oscilam entre erros e fantasias, e discernir, ter clareza para poder colocar cada coisa no seu lugar, com base nos ensinamentos, com base nos conhecimentos sagrados, né? E aí isso se transforma em sabedoria, né? Isso se transforma em sabedoria. 1:21, a aquisição do Samadhi está perto para aqueles que têm um forte desejo. A aquisição do Samadhi está perto para aqueles que têm um forte desejo, que têm essa aspiração, que têm essa vontade, que têm essa vontade que se transforma em abertura e que se transforma em disciplina. Esse impulso que falamos lá no começo para seguir. Então, é o próprio desejo, né, do Samadhi, dessa vivência, dessa experiência única. 1:22. 1:22. Por ser de natureza suave, média, intensa, o que é de natureza suave, média, intensa? O desejo, a aspiração, que de cada um é de um jeito, em cada momento da nossa vida é de um jeito. Então, essa aspiração por essa força, ela pode ser de natureza leve, média e intensa. Há também diferença entre os yogis com consequência disso. Como é prática, à medida em que se dedica mais à prática, a experiência, a vivência vai se fazendo mais. Então, observa que ele coloca um medidor, né? Que às vezes a gente fala, não consigo praticar, não consigo praticar, não consigo praticar, mas eu queria tanto aquela sensação do yoga, aquela harmonização, aquela tranquilidade. Mas hoje eu não consigo praticar, mas eu não consigo praticar, né? Então, percebe o quanto o esforço da prática, o esforço da dedicação, o esforço do estudo, do tempo, é a colocação. É importante para esse trabalho, é importante para essa vivência maior, porque é um processo. Por mais que a gente possa, é importante também não ficarmos olhando lá para frente como se tivéssemos algo a alcançar, como Samadhi, Kaivalya, mas sim observar que no agora, o yoga começa agora, que na experiência do agora, na vivência do agora, essa manifestação está disponível, está acontecendo. Para que nós possamos, então, desfrutar do caminho de cada passo, do momento da repetição, no momento de ter que conquistar a disciplina, de ter que adquirir e absorver e mudar um sanskara, mudar uma marca mental para um hábito mais saudável, mudar um hábito não saudável, um pensamento que causa sofrimento, como Patanjali diz, por um pensamento que não cause sofrimento.
por um pensamento, por um espaço nesse campo da mente para experienciar a verdadeira felicidade. Então, observando a importância e a quantidade desse esforço. E aí, nós vamos trazer o 23 também, né? Que através do esforço. Então, esse 22, a experiência do Samadhi, a experiência do Nirodha se faz pela prática, pelo esforço constante, pela intensidade da prática de cada um, e agora ele traz mais uma colocação, ou através da entrega a Ishvara. Ishvara, Ishvara, vamos lembrar de Purusha. Ishvara é a grande consciência, a consciência cósmica, é a causa do universo. Diva é o ser individual na forma, que carrega a unidade e a força de Ishvara. Então, quando ele traz que é possível vivenciar o Samadhi através da devoção, através da entrega total. Então, aqui, entrega total, a devoção. É uma das maiores forças, né, da Índia, é a devoção. E aí, de 1 a 24, a 1 e 28, nós também vamos pular, porque aqui ele vai descrever algumas possibilidades de como Ishvara pode ser percebido, de como Ishvara pode ser conhecido, de como essa consciência suprema, essa força cósmica pode ser experimentada em nós. Você pode ler na sua casa, mas aqui eu vou pular, porque nós vamos lá para o 1.25. Só para a gente saber o que tem nessa força de Ishvara. Na força de Ishvara, nele, há a incomparável semente de todo conhecimento. Aqui não temos dúvida nenhuma, é a mente cósmica, a mente maior. 1.26, ele é também o primeiro mestre devido à ausência da limitação de tempo. Ou seja, essa força impermanente é além do tempo e do espaço. Ela já existia sempre. E agora aqui aonde a gente queria chegar. 1.27. Seu nome é Om. Om. Então aqui, o que é Om? Ishvara, a força suprema. O Om é o momento em que o universo silencioso traz um pequeno movimento que reverbera um som. A primeira forma do universo, o primeiro som do universo é o Om. O Om como o som do silêncio. O Om como a própria força do absoluto se manifestando na criação. Então, o seu nome é Om. Então, olha só, a gente entende também aqui todo esse caminhar, que a gente pode até fazer um resuminho, até a gente chegar aqui, ele apontando, saindo da mente agitada, das coisas que podem acontecer, da vontade de alcançar o Samadhi, a experiência, a manifestação do absoluto de Ishvara, e agora ele traz as características de Ishvara e denomina aqui para nós como o seu nome é Om. 1.26, a repetição do Om, deve ser feito apreciando o seu significado.
Então, aqui a gente chega numa prática. A prática da vocalização do mantra Om, que deve ser feito apreciando e meditando e contemplando e invocando e confiando em Ishvara, nessa força maior, que é o próprio Om, que é a própria manifestação. Então, muito bom essa prática fundamental. Disso, da repetição do mantra Om, vem a ausência dos obstáculos e também a aquisição da mente meditativa. Através da repetição do mantra Om, advém a ausência dos obstáculos e uma mente meditativa, uma mente com Chitta Vritti estabilizada, aquietada. Então, agora, a partir desse sutra, Patanjali nos coloca, de uma forma muito clara também, quais são esses obstáculos. Quais são os obstáculos que impedem de experienciar a força maior, de experienciar Ishvara, que está naqueles 5 aspectos, naquelas 5 possibilidades de vrittis. Então, aqui ele vai citar alguns e nós vamos ler alguns. Os obstáculos, 1.30. Os obstáculos que causam a agitação da mente são doença, apatia, ou seja, insensibilidade, né? Dúvidas, falta de atenção, ou seja, negligência, preguiça, falta de renúncia ou desinteresse, visão errada, divagação, ficar imaginando as coisas, falta de capacidade de manter o que alcançou, a não realização, a falta de continuidade, ou seja, a instabilidade. Então, ele vai trazer aqui para nós, e ele vai falar, cada um deles, né, um pouquinho sobre esses aspectos, esses obstáculos que nos impedem de experienciar a essa força. E uma das coisas importantes que nós temos, além, né, que ele acabou de trazer da vocalização do mantra Om, é o trabalho de ekagrata. Ekagrata é ter um único foco, é sustentar o foco em algum objeto. Esse é um trabalho em que vai cuidar de todos esses obstáculos, para manter a concentração e o trabalho da mente, como se fosse treinando mesmo a musculatura da mente para desenvolver concentração, ou seja, concentro, com um único ponto. E no caso, a concentração de todo o trabalho, o foco, a direção, é o absoluto, é o divino. Então, aqui ele está trazendo passo a passo os obstáculos agora. Muito importante a gente ler os obstáculos. 1.30. E aí, 1.31. Fatores que colaboram para a agitação da mente. São tristeza, disposição negativa da mente, agitação do corpo e respiração irregular. Fatores que intensificam e que ajudam e fortalecem os obstáculos que a gente acabou de falar.
Esses são os principais fatores. Quando a mente está vivenciando e trabalhando e apegado, envolvido numa profunda dor, um sofrimento, é um obstáculo. A disposição negativa dos pensamentos, esse hábito de trazer sempre o pessimismo, e entrar em desespero por coisas que ainda não aconteceram, por coisas ainda que elas não existem. A agitação dos membros como uma revelação da agitação da mente. O movimento de não conseguir ficar com o corpo estável, imóvel, confortável, silencioso dentro de si. A agitação do corpo traz uma revelação de um desconforto interno, de um lugar que a gente não está conseguindo nem ficar dentro da gente, que está muito desconfortável, não sei o que fazer, eu consigo mexer, eu coço, eu pulo, eu puxo o tempo todo. Então, quando na meditação, quando na vocalização do Om, eu sustento o foco, eu vou desapegando desses obstáculos e desses fatores da tristeza, do desespero, da agitação da mente, para poder então adquirir a harmonização. E aí ele traz um outro ponto fundamental agora, a respiração. A respiração irregular, como um grande obstáculo, como uma grande perturbação da mente. Então, a repetição das práticas, a repetição da verdade única serve para eliminar estes obstáculos e permitir que haja e que a gente viva com uma mente mais tranquila. 1.33. A tranquilidade da mente vem da atitude. E aí agora ele já traz um antídoto, né? Ele trouxe os obstáculos e agora ele traz um antídoto, ele traz algo para que nós possamos praticar, para adquirir essa mente mais meditativa, mais tranquila. Então, a tranquilidade da mente vem da atitude de simpatia, compaixão, satisfação e paciência com relação às situações, a qualquer situação, sejam elas de alegria, de sofrimento, de mérito ou desmérito, ou demérito. Ou seja, apaziguar a mente. É importante que pratiquemos simpatia, compaixão, aceitação, né? Satisfação acompanha a aceitação, né? E traz junto também uma alegria espontânea, independente do que seja, e principalmente também paciência, paciência. Trazer o pensamento oposto às dificuldades em que a gente tinha acabado de citar. Então, se eu tenho um pensamento negativo ali atrás, como obstáculo, eu trago um pensamento positivo. Se eu tenho uma raiva, se eu tenho uma irritação, eu vou trazer algo que me acalma, eu vou trazer um pensamento calmo. Observar que a vida é feita de contrastes e de opostos e de polaridades. E que nós experienciamos o tempo todo essas ondas da dualidade. E o objetivo de tudo que Patanjali está trazendo e está cuidando, e está nos apontando esse passo a passo, como um grande professor que foi, um grande mestre que foi,
apontando a direção a partir dessa experiência que ele vai reconhecendo na prática, é a necessidade de cuidarmos, olharmos e dominarmos os aspectos mentais para então vivenciarmos a não dualidade, a não polaridade. Se a gente não está na polaridade, a gente está no centro. E o centro é essa força maior, além das polaridades, além de toda a oscilação, além dos vritis. Vamos seguir mais um pouquinho, e então ele traz para eliminar a agitação da mente, nós vamos lá por 134, lá para o 134. Para eliminar a agitação da mente e alcançar a tranquilidade da mente, são oferecidas os sutras seguintes. Através da expiração e retenção da respiração. Aqui Patanjali fala sobre uma das técnicas, pranayamas. Prana, bioenergia, yamas, controle, domínio, controle da bioenergia. Lembrando que ele acabou de trazer que a respiração irregular era uma das causas dos efeitos de uma mente agitada. Então, agora ele traz o antídoto, ele traz como eliminar através das técnicas respiratórias. E é muito bonito essa primeira colocação dele, porque os sutras, a gente está passando, né, por cima, assim, tentando abarcar pontos fundamentais desse fio, das pérolas desses sutras, mas é muito interessante esse estudo e, a partir do passo a passo, perceber a riqueza de detalhes. Então, olha só, é através da expiração. Antes mesmo do pranayama, é o esvaziar, é o soltar, é o desapegar-se, é a exalação. E então, a retenção do vazio, a retenção desse lugar, desse trabalho em que esvaziado, solto, eu descanso, eu me encontro, eu harmonizo. A importância desse trabalho da retenção no vazio. 1.5. Ou a contemplação de um objeto produz a base para a firmeza da mente. Aqui, escolher um objeto, a vela, a respiração, um cristal, a lua, o pôr do sol, a estrela, o céu, a semente, escolher um objeto para treinar repetidas vezes o foco da mente. O foco da mente. E aqui também, manter essa frasezinha, né, para nós como um suporte, assim, de que não importa quantas vezes a nossa mente oscila ou se identifica com alguma onda, com algum vriti. O importante mesmo é quantas vezes nós voltamos para estabilizar o foco na mente no nosso objetivo, naquilo em que a gente escolheu. Seja observando sempre do pequeno ao grande. Seja agora aqui eu praticando, olhando para uma vela, seja eu olhando para a minha vida. Então, cultivar a clareza
a firmeza de ekagrata, de o ponto focado, o ponto focado. Opa, 1,35 fomos, 1,36. Ah, que lindo. É lindo esse sutra. Ou a firmeza da mente vem da contemplação na luz, que é livre de sofrimento. Foco nessa luz interior, encontrar a fonte luminosa dentro de nós, que não tem dualidade, que não tem vritti, que é maior do que ele. 1,37 ou a tranquilidade e descoberta numa mente livre de objeto de desejos. Então, a prática, mais uma vez, de liberar-se dos desejos, de todas as formas, né? Trabalhar o desapego. 1,38 ou a tranquilidade da mente é descoberta pela contemplação na base dos estados de sonho, sono profundo e acordado. Isso é muito bom. Eu vou ler de novo aqui. A tranquilidade da mente é descoberta pela contemplação na base dos estados de sonho, sono profundo e acordado. Aonde é que todas essas oscilações, que todos esses vrittis acontecem? Eles acontecem na camada mental. A camada mental fica e tem uma base de sustentação. Então, aqui ele está nos colocando que o foco da mente pode ser direcionado além das oscilações para este ponto que é aonde tudo acontece, que é essa base maior. É a descoberta e a vivência desse algo que sustenta todos os outros vrittis, que é como se fosse o pano de fundo, que é Ishvara, essa força maior, essa consciência maior. E a tranquilidade da mente vem da meditação naquilo que é amado, a pensar em qualquer objeto amado e além e acima de tudo nessa força maior, né? Também como objetivo. E então, a partir, tem mais um aqui, mais uma parte, mais uma ferramenta, né? Mais um foco. O comando dela, da mente, capacita a pessoa a ir desde a menor partícula até o maior tamanho. Então, a menor partícula é o domínio do nosso corpo. A menor partícula é o domínio da nossa respiração, da nossa mente, até as maiores partículas que compõem a nossa vida, que compõem a nossa estrutura, que compõem a nossa experiência humana. Então, esse é mais um objeto de foco para harmonizar a mente, né? Então, a partir disso, quando a tranquilidade da mente é alcançada, o que acontece a seguir? Samapati.
o sujeito e o objeto desaparecem. Não existe mais dualidade. Fica somente a pura consciência. E aí eu vou parar por aqui, né? Assim, respirando profundo, porque muitas coisas. A gente parou aqui no 1.41, que agora ele traz o que acontece quando adquire a tranquilidade da mente e vai até 1,50, quanto mesmo? 1,51. Mas a gente também não vai entrar nesse detalhe, mas eu acho que eu vou ler ainda, deixa eu ver se eu vou ler mais um aqui para vocês, só mais um aqui que eu gostaria de ler. Sim, só mais um. Para finalizar com esse sutra, 1.48. 1.48, né? Porque vai ter detalhes nos outros sutras, outras possibilidades, mas finalizando nesse sutra específico. Lá, na tranquilidade da mente, isso foi tudo que a gente falou nesse capítulo, né? Lá, na tranquilidade da mente, há o conhecimento que carrega a verdade. Lá, na tranquilidade da mente, há o conhecimento que carrega a verdade. O esforço para corrigir a visão equivocada da realidade. O conhecimento do absoluto é o Yoga Sutra. A mente se torna clara, límpida, e a semente da ignorância é eliminada com esse passo a passo. Vou encerrar aqui